Olá, eu sou o Fabiano Vasconcelos, trader aqui nos Estados Unidos, e eu quero passar para você neste vídeo quais são as ações com melhor desempenho para o final das recessões, né, que geralmente carregam os maiores ganhos, inclusive perspectiva de maiores ganhos, segundo um dos gestores do Morgan Stanley. Exatamente. Então, essa não é a minha opinião pessoal, mas eu compartilho da opinião dele. Inclusive, já coloquei vídeo aqui que eu não compartilho, né, e qual é a minha posição pessoal, mas eu gostei muito desse tipo de gestor. O nome dele é Mike Wilson, trabalha no Morgan Stanley. Ele acredita que a economia, a reabertura vai ser muito mais rápida do que alguns esperam, né? Então, uma das coisas que eu acho que confirmam essa visão dele é exatamente o equilíbrio agora atual que a gente está vivendo do petróleo e, ao mesmo tempo, procura por commodities, né? Apesar eu ter uma visão diferenciada de commodities, eu acredito que as commodities elas regulam muito oferta e demanda. Então, para a gente ter uma noção de oferta e demanda, quando as commodities começam a subir e começam até disparar, significa que a demanda está muito mais alta que a oferta. E quando as commodities começam a vir para baixo, independente do resultado da bolsa, significa que a oferta está muito maior que a demanda. Neste momento atual que a gente está vivendo, principalmente sobre as commodities de metais, né? O cobre totalmente ligado à área de semicondutores. Eu já conversei e já falei aqui sobre o setor de semicondutores nos outros vídeos, então eu recomendo que vocês assistam, que é uma das bolas da vez, e lá eu explico como entra nesse setor aí para um longo prazo. E segundo esse gestor do Morgan Stanley, a perspectiva dele recomenda a comprar algumas ações cíclicas, exatamente porque as ações cíclicas são aquelas que têm uma recuperação muito rápida num curto prazo e é aquelas que têm maior impulsão, né? Então pode ser desde comércio de varejo, pode ser algumas de viagens, o setor aéreo, etc. Tá? Mas a gente vai falar mais aqui sobre a opinião dele e a visão dele. A visão dele é que ele sempre vai na contramão do mercado. Eu já até coloquei lá no meu Twitter em relação ao sentimento amplo do mercado, né? Quando o mercado está muito otimista, é hora de a gente reduzir a exposição e tomar cuidado. Provavelmente o timing que o pessoal está muito otimista já está atrasado. E quando o pessoal está totalmente pessimista, né, principalmente até as grandes empresas, ele acredita que é a hora para poder entrar. Inclusive, ele desde o ano passado ele falava dos perigos de uma grande queda e ele acreditava que uma grande recessão era necessário para a gente trazer os preços dos ativos para uma realidade melhor. E a gente teve aí um trigger, o gatilho do coronavírus, que acabou auxiliando na queda muito brusca do mercado de ações. Ele espera que a recuperação da economia, ele acredita que foi uma das piores recessões, também é uma das recessões mais rápidas que a gente pode ter, porque ela não depende de um equilíbrio entre o próprio sistema, entre a oferta e demanda. Ele acredita que isso foi exatamente um choque na quebra da oferta e demanda e em algum momento elas vão se equalizar. Inclusive, na minha visão, o maior exemplo disso até agora é o petróleo, né? Então ele tem sido muito mais otimista do que a relação aí com alguns dinossauros de mercado. Dinossauros que são antigos, eu quero dizer, inclusive perderam aí todo o rally de alta, né? Segundo ele acredita que a gente vai ter aí um novo ciclo de vida, de economia e que a gente deve estar preparado para esse novo ciclo. Inclusive, na visão dele, a quantidade de estímulo monetário e fiscal que foi derramado na economia desde aí de fevereiro, né, as políticas de emergências foram bem diferentes das políticas de emergências de um subprime, de umas políticas de emergências da época da bolha das .coms, né? Então, ele acredita que o jeito que foram feitas as intervenções, o socorro muito rápido, dinâmico e uma enxurrada de dinheiros, provavelmente os ativos de risco acabam se valorizando muito também em virtude disso e acaba segurando muito daqueles impactos, daqueles solavancos que a gente poderia ter, tá? Agora, a pergunta de $1 milhão é: será que uma segunda onda de infecções traria novamente o mercado para uma realidade em relação à bolsa, né? Bom, segundo ele acredita que a pandemia é como um desastre natural, um avalanche, que realmente vem ali, uma inundação, um furacão, e que logo mais as pessoas acabam retomando as suas atividades e se recuperando. Inclusive, ele analisando gráficos de ciclos da economia, ele fala sobre um gráfico que a gente praticamente está num fundo, né? E por isso ele recomenda a compra de ações cíclicas. E ele faz ali um research bem interessante nesse setor, né? E ele fala também o seguinte, que quando eles concluem que as ações cíclicas superam a inflação, a renda pessoal e o crescimento do PIB está acelerando, assim como o PMI, né, que é o sentimento de gerente de compras,
e o sentimento também, a confiança do consumidor e as taxas estão subindo, ele acredita que as taxas de juros vão subir muito antes do que o mercado espera. Com isso, ele recomenda aí lucrar então com a recuperação cíclica, né, e não ações defensivas. Talvez ações defensivas hoje já tenham uma conotação diferente, né? Seriam os softwares prontos, as empresas de tecnologia ou de vendas online ou tudo ligado online. Na minha visão pessoal, não na dele, eu acredito que a gente pode chamar isso, em virtude do que a gente está passando, de ações defensivas. Bom, segundo ele é que o senso comum, né, as taxas de juros estão muito baixas e que o Fed mantém as taxas de juros até 2022, e aí todo mundo fala que banco é ruim, que banco agora não vale a pena, que banco vai sofrer, e ele está totalmente na contramão de todo mundo que fala isso. Ele acredita particularmente que as taxas de juros não vai aguentar qualquer tipo de spread que o mercado venha precificar uma alta nos juros, até pela enxurrada de dinheiro que tem circulando na economia e ao mesmo tempo por esse dinheiro artificial, isso pode gerar uma inflação muito inesperada na recuperação dos empregos que podem vir logo mais. Na verdade, a intenção do governo com essa enxurrada de capital é exatamente a recuperação econômica e do consumo. Então, ele acredita que aqueles rendimentos crescentes e curvas acentuadas, né, e baixas avaliações, ou seja, um PL muito baixo, pode acabar trazendo, sendo convidativo, acabar entrando nas empresas de bancos. Inclusive, eu estou posicionado comprado em Citi, e estou posicionado em Goldman Sachs, e estou posicionado em KRE, que é um ETF de bancos mais de segunda linha, justamente com beta muito elevado. A posição é pequena para não prejudicar muito o beta da carteira, mas eu acredito que vai dar uma grande porrada assim que o mercado entrar nisso. Ele não fala os ativos que ele está, mas ele fala que ele procura sobre bancos. Eu estou compartilhando aqui, trocando figurinha com vocês, tá? Inclusive, as empresas que ele comenta do setor financeiro, que são as queridinhas do Morgan Stanley, é o Citizens Financial Group e o S&P Global. Tá? Inclusive tem empresas de ETFs também que eu vi grandes gestoras aí recomendando, que é o caso da MSCI, que detém os fundos, e BlackRock é uma ação que eu opero bastante, mas ela é uma ação para o mercado mais estável, porque ela é uma ação que tem um beta um pouco menor e ela demora mais para subir, ela é menos volátil e eu acho que tem oportunidades de a gente capitalizar mais agora. Tá? Outra perspectiva dele são as small caps, né? São as empresas aí no valor de 300 milhões a 2 bilhões de dólares, que geralmente lideram retornos de recuperação de recessão, segundo a experiência dele. E ele espera que esses ganhos dessas empresas se recuperem mais rápido do que as grandes empresas, já que as pequenas, as que tiveram maior impacto, caíram fora do game, e as que ficaram são empresas muito promissoras que acabaram de forma diferenciada tendo um lucro ou um desempenho superior ao de mercado em algum momento. E ao mesmo tempo essas empresas ela têm um PL mais alto do que as grandes empresas, mas isso ocorre porque geralmente muitas empresas têm ganhos negativos, né? O que faz com que as avaliações apareçam aí mais altas. E em relação ao PL ou preço de vendas, né? Ele acredita que vai estar muito mais barato do que algumas ações do S&P 500, olhando aí nos últimos 5 anos. Então, para quem quer se posicionar em small caps, a gente tem o IWM de Maria e o IWN, é o Russell 2000, né? Um deles, então você consegue se posicionar aí nas duas mil. A IWN são as 2.000 empresas de small caps nos Estados Unidos, né? E tem o Russell 1500, tem o Russell 6000, isso é um assunto que a gente pode explicar até melhor num outro vídeo para não ficar tão longo, mas os ETFs de small caps seria o EWM e o EWN. Para quem quiser saber um pouco sobre composição dos fundos e pesos, eu recomendo entrar no site etf.com e digitar esse ticker IWM e IWN. Para carteiras pequenas, eles terão os maiores desempenhos, mas as empresas que têm aí são mais baratas e têm um beta maior, geralmente quando o mercado cede tem um maior solavanco. Então, na alegria e na tristeza, né? Tudo tem o seu preço, maiores lucros significam maiores riscos. Então, se você for alocar em small caps, eu tenho carteiras pequenas, que eu tenho ali de 12 a 15% da posição em small caps, porque eu me considero um operador mais conservador. Para quem é mais agressivo, pode acrescentar até 20 ou 30%, tá? Mas eu não recomendo mais que isso para quem já é agressivo. Colocar tudo em small caps, então, eu acho um suicídio, aguenta coração, você pode infartar antes de realizar aí a sua operação, porque você dá porradas para cima num dia, porradas para baixo no outro, mas é algo que pode, se você quiser apimentar um pouco a sua carteira, né, tanto ações de banco
quanto ações small caps são recomendadas segundo o gestor do Morgan Stanley, e eu tenho a mesma visão, compartilho que ele. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhem e até o próximo vídeo eu vou trazer aí mais dicas de ações para o pós-corona, né? Como que a gente vai aí se comportar, tá bom? Vejo vocês no book. Tchau!